Ei, faz o seguinte, recorda aí aquele desenho animado que marcou a sua infância. Pois é, são lembranças que a gente carrega por uma vida toda. Por isso o programa de hoje está super especial e eu tenho certeza que você vai se identificar. A gente está aqui com o Denis e com o Edson, do estúdio de animação católico Arte Piedosa. E nós vamos falar sobre esse trabalho incrível que você começa a conhecer agora. Olá, nós somos o Estúdio Arte Piedosa. E antes de nos apresentar, queria te fazer uma pergunta. Você gostaria que tivéssemos uma empresa como a Disney ou a Pixar produzindo animações que contem a vida luminosa dos santos? Se sua resposta foi sim, eu quero te dar uma excelente notícia. Isso é possível e por isso te convido a conhecer o Estúdio Arte Piedosa. Trabalhamos com desenhos animados desde 1998 e temos um sonho muito desafiador e gostaríamos de convidá-lo a sonhar conosco. Enquanto falo um pouco sobre nós, você vai assistindo alguns dos trabalhos que participamos. Temos uma vasta experiência no mercado nacional e internacional, entre comerciais, séries, curtas e longas. Vários destes trabalhos que participamos se destacaram em grandes festivais. Inclusive, 3 longas foram indicados ao Oscar. São eles: O Segredo de Kelch, Chico e Rita e O Menino e o Mundo. Pela graça de Deus, adquirimos um grande conhecimento nesta área e queremos colocar isso a serviço da Santa Igreja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Porém, nosso apostolado de desenhos animados católicos enfrenta desafios significativos para manter a qualidade dos vídeos que produzimos semanalmente. Por isso, precisamos muito da sua ajuda e apoio. Lute conosco, se inscreva em nossas redes sociais, acompanhe nossos informativos, compartilhe em nosso canal. Juntos podemos fazer algo verdadeiramente extraordinário. Paz e bem! Alô, revolucionários, nós estamos juntos! Que bom ter você aí na nossa companhia e a gente na sua companhia. Você já percebeu que o programa de hoje vai tratar sobre um assunto bem interessante e que tem a ver com todos nós. Afinal de contas, quem não foi marcado por um desenho animado, por um personagem do qual você se remete, ou quem sabe até hoje, né? Você ainda acaba acompanhando, assistindo, porque de fato não é só para crianças. Isso marca tanto a nossa vida. Qual é a influência que o lúdico tem, que os desenhos animados têm sobre a nossa vida, capaz de nós carregarmos essa lembrança aí para o restante dela. Então, fica com a gente que o programa Revolução Jesus só está começando e nós vamos conversar aqui, como já apresentei. Nós estamos aqui com o Edson e o Denis, que são peritos profissionais do ramo e que vão agregar muito nesse assunto no programa de hoje. E eu tô com ele aqui, Carlos Henrique Marcelino, mais popularmente conhecido como Rick, mas também nos desenhos animados o pessoal acha que você parece com o Super Choque, né? Cara, verdade. O pessoal já me confundiu com o Super Choque várias vezes já. Daqui a pouco vem uma prancha de bueiro pra eu pisar em cima e sai voando, né? Mas, Thiago, é uma alegria estar nesse programa aqui, porque eu particularmente gosto muito de desenho. Eu sou aquele tipo de criança que na infância, no tempo de escola, saía da escola correndo, chegava em casa, pegava aquele prato de comida, parava no filme de televisão e ó, ia embora. Porque de fato, desenho diz de nós, né? Toda criança com certeza já teve algum desenho que se encantou e que já formou a sua infância e aquilo que ela tinha como perspectiva de mundo. Sim, que bacana a gente ver irmãos aqui que vão trazer pra gente desenhos que trazem uma perspectiva de mundo de uma forma diferente, uma forma cristã, uma forma católica, né? Muito bom, e vamos lá, então deixar eles se apresentarem aqui pra gente. Bem-vindos à Revolução Jesus, obrigado por terem aceito aí o nosso convite e pode ter certeza que a gente vai explorar bastante aí da experiência de vocês, que com certeza vai agregar muito, então sejam bem-vindos. Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade, o espaço aqui da gente estar batendo esse papo, falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa trajetória dentro do mundo da animação, né? E como você disse, quem não ama animação? A animação não marcou. Bom, mas antes de tudo eu me chamo Denis, sou um dos sócios cofundadores da Arte Piedosa, estúdio de animação católico, que iniciou, mas antes disso eu já tenho aí 18 anos no mercado de animação, trabalhei em vários longas-metragens, Peixonauta, Show da Luna, então todos esses desenhos aí que a criançada está acostumada a ver, eu já passei assim a mão para fazer alguma cena. Mas depois de um tempo, me converti e junto com meu irmão aqui, padrinho, fundamos o Arte Piedosa.
Então, agradeço demais aí o espaço e a oportunidade para a gente estar batendo esse papo. Que bacana. Bem-vindo, bem-vindo. Meu nome é Emerson, na verdade. Emerson? Isso, Eu Emerson. apresentei ele como Edson. Não, né, é tranquilo, é parecido. Troca uma letra aí, né? Eu acho que o programa hoje vai ser bem interessante, porque o desenho animado, ele abarca um mundo, né? Então, eu acho que vai acontecer com o programa o mesmo que acontece com o desenho. O desenho, ele nunca termina, a animação, ela nunca termina. O que termina é o prazo. Muito bom. É, realmente, o que acaba aqui pra gente é o tempo, né? O que acaba é o A gente queria um tempo. pouquinho mais de tempo. Mas, ó, você que não quer perder nada, então já vou te dar uma dica. No CN Plus, a gente não tem intervalos comerciais. Aqui na TV a gente entra no intervalo, mas pelo CN Plus você continua acompanhando o papo que vai rolar aqui hoje. Então, se ainda você não baixou o aplicativo, baixa aí CN Plus para você acompanhar ao vivo tudo que vai rolar, inclusive aqui nos intervalos. E é claro que também através dessa plataforma você encontra aí uma imensidão de conteúdos que estão lá postados, antigos e novos, programas, pregações, shows, tudo para você. Como diz o slogan, é de graça e sempre será. Então entra lá, baixa o CN Plus. Mas vamos lá. Gente, vocês já têm então um ramo aí, começaram muito cedo no ramo, né? Sim. Pelo visto aí já da experiência de vocês. E como é que despertou aí? Vamos entender como é que vocês, claro, como a gente disse aqui, desenho animado marca a vida de todo mundo, enfim. Mas como é que vocês perceberam, cara, isso pode ser um ramo profissional do qual eu posso dedicar minha vida trabalhando nisso? Como é que surgiu aí? Nossa, olha, para mim é desde a infância. Como você falou, né? O desenho animado marcou a minha infância, fez presença ali. Eu sempre fui apaixonado. Eu era aquela pessoa que na escola pegava os livros lá e ficava desenhando uma bolinha em cada página e ficava depois mexendo. Só que eu era do interior, uma cidade chamada São José do Rio Preto. E conforme fui chegando na idade de prestar vestibular, eu queria algo muito voltado para o desenho. E eu era aquele cara que pegava um filme da Disney, nem ficava tão interessado no filme, porque eu já tinha assistido diversas vezes. Mas eu queria logo correr pro making off, porque eu era apaixonado. Falei, meu Deus, como que eles fazem isso? Ver os bastidores ali. Como que eles dão vida? Eu gostava de ver aqueles making offs dos animadores mexendo os papéis e desenhando frame a frame. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa encantadora, eu quero mexer com isso. Mas no interior não sabia como isso se daria, né? Chegando na época de faculdade, eu buscando alguma matéria ali, alguma formação que se aproximasse desse senso artístico de dar a vida e tudo mais, não encontrava. Até que depois, providencialmente, fiquei sabendo de uma escola em São Paulo, que era, como é que chamava? Academia de Animação e Artes Digitais. E fui então, peguei minhas malinhas do interior, fui para São Paulo estudar na Academia de Animação e Artes Digitais. E lá então realizei meu sonho, né, de poder então com a mão na massa, entender como é que fazia, como é que era o frame a frame, fazer animação. Estudei por 2 anos, até então ser convidado para participar do meu primeiro filme, que é O Segredo de Kells, um filme europeu. Bom, e aí depois disso tudo, é uma longa história dentro da trajetória, né? Mas aí depois é interessante até o meu padrinho aqui falar como é que a gente se encontrou nesse meio aí. Bom, eu também desenho desde criança. Aliás, todo mundo, acho que quando era criança, desenhava, né? Sim. A gente para de desenhar porque... Tem que ser aqueles palitinhos assim com... Total, Eu mas- parei nessa fase aí, dos A palitinhos. gente eu lembro que dos desenhos, né? O Denis me fez lembrar agora. Eu também pegava os desenhos da Disney, apertava a pausa, daí eu ia lá com papel vegetal e copiava o desenho que Você estava lá. colocava na tela Isso, e... isso. E levava pra escola e falava pro pessoal que era eu que tinha desenhado. Mas, na verdade, eu tinha... Era Mentira, pegado. não era, né? Era, mas... Pois é, né? Era minha... Eu tinha feito... Eu aumento, mas não invento, né? Já dizia. Então eu sempre gostei de desenhar. Mas aí no decorrer da vida o desenho foi ficando de lado. Fui fazer a faculdade de Publicidade e Propaganda. Na faculdade de Publicidade e Propaganda, eu me converti dias antes de entrar para a faculdade. Mas me converti, graças a Deus, foi de uma maneira muito forte. E aí conheci a Canção Nova, vivi aqui na Canção Nova. Olha só. Fui vocacionado carmelita, fui vocacionado da Toca de Assis. Ajudava numa comunidade muito parecida com a Toca de Assis, que eu falo que é a minha casa, lá Irmã da Divina Providência, onde cuidávamos de irmão de rua, enfim. E foi ali que começou, foi ali que Deus falou que me queria no desenho, por assim dizer. Porque na faculdade de Publicidade e Propaganda, estava muito forte, muito forte na faculdade o marxismo cultural, né? Então, assim, era muito, muito forte o uso da ideologia. Então, eu não via a hora de terminar a faculdade. E as pessoas tiravam sarro de mim, porque eu ia com a roupa da Toca de Assis na época, que era uma roupa de saco de arroz, bem, não sei se vocês lembram dessa época. Recordo. Uma cruz grande, então o pessoal olhava assim para mim, que aquele estranho lá, né? E o que aconteceu? Então, no último dia de faculdade, na faculdade eu ainda fazia alguns desenhos storyboards, e os professores falavam muito bem dos meus desenhos, dos meus storyboards,
mas eu não tive nada assim que eu pudesse desenhar ali mesmo, e eu vi que aquilo lá não era meu trabalho, então não vi a hora de terminar a faculdade e parar, e não mexer mais com isso, né? E seguir a vida, talvez a vida religiosa, enfim, seguir a vocação, né? E acontece que no último dia de faculdade tinha um cartaz lá. Já pensou em fazer desenho animado? Acontece que quando eu vi esse cartaz, na mesma semana, eu tinha assistido o filme do Irmão Urso. E eu fiquei impactado com o filme do Irmão Urso e fiquei pensando, imagina só, se contassem a história dos Santos com essa qualidade técnica. Porque eu, na época, tinha sido impactado pela vida de São Francisco de Assis. E muitas das coisas que São Francisco de Assis viveu ali de experiência com Deus, não é possível falar, são experiências inefáveis, né? Porque Deus é inefável, é infalável, não cabe em palavras. Mas no desenho você consegue mostrar o êxtase através das luzes, através das cores, através do movimento de câmera. Ou seja, você cria um contexto, você cria um mundo que você consegue aproximar a experiência mística que Francisco teve. Então eu fiquei imaginando, imagina só se tivesse um desenho animado da vida dos santos. Uau. E aquilo ficou forte no meu coração. E eu vi aquele cartaz, mas eu sabia que era impossível, porque eu era do interior, e eu ir para São Paulo, eu achava que ia me perder lá, e ia virar irmão de rua, aliás. A Toca de Assis ia ter que cuidar de mim, porque eu não ia ter como ir para São Paulo. Mas enfim, viu o cartaz me chamou a atenção. No outro dia cheguei em casa e estava na Ana Maria Braga, na época, um programa lá, mostrando esse pessoal que era da Disney, olheiro da Disney, que tinha vindo para o Brasil para montar a escola, que é a mesma escola do Denis. Só que eu tô há 25 anos nessa profissão já. Uau! E quando eles apareceram na Ana Maria Braga, eles deixaram o telefone. Liguei para lá, quando eles me falaram o valor do curso, falei, é impossível mesmo, não vou fazer isso. E fiquei triste, mas por outro lado aquilo me incomodava. Naquela noite eu fui guardião no lar. Guardião era como na Toca de Assis, que coloca os moradores para dormir. E depois você coloca todos os moradores para dormir e fica conversando entre os servos. E no dia lá tava eu e o seu Luiz, que é uma pessoa maravilhosa, que inclusive se estiver assistindo, manda um abraço fraterno e de todo o coração, porque é um irmão que eu amo do fundo do coração. Comecei a compartilhar com ele e falei, viu, irmão, desenho, né? E eu vi um cartaz, já pensou em fazer desenho animado na faculdade? E aquilo me chamou a atenção de um jeito diferente. E assistiu, de tantos anos que eu não ia no cinema, fui no cinema assistir o filme do Irmão Urso. E ele falou assim para mim, antes da gente dormir, ele disse o seguinte: se Deus quiser que você faça esse curso, você não só vai fazer esse curso, como em pouco tempo vai estar trabalhando num filme famoso. E aconteceu do jeito que ele falou. Eu consegui fazer o curso, mas assim, eu fiz super picado, porque eu não tinha dinheiro para ir várias vezes. Então, quando eu ia, eu aproveitava o máximo. Eu pedia para fazer exercício de 10 poses de mão, eu fazia 300. Então, eu aproveitei o curso máximo que eu podia nos dias que eu consegui ir. Até que me chamaram, então, para trabalhar no filme dos Asterix e os Vikings, que foi... E ali eu vi que eu vi que ali o chamado de Deus começou a se realizar, porque a minha intenção não era ganhar Oscar, minha intenção não era fazer desenho famoso e nem ser aplaudido. A minha intenção era fazer desenho animado católico. Então eu sabia que ali começou a trilha, eu sabia que ali Deus me daria amigos, pessoas que sonhassem comigo. Tá aí a prova bacana, viva, né? E é tão interessante, Henrique, porque quando vocês vão falando... É explícito, e eu juro até você que está em casa, nós que estamos aqui refletindo, porque existem dons e talentos que foram dados por Deus, né? Claro que muitas vezes, grande parte delas, através desses dons e talentos, vai vir até o nosso sustento, porque a pessoa ela vai se aperfeiçoando, vai estudar, vai desenvolver, vai trabalhar, mas é tão nítido, porque aquilo que veio de Deus é para glorificar a Deus. Então, claro, hoje eu trabalho também, né, de vocês, a profissão, mas existe uma missão por trás de tudo isso. E é muito nítido, que bonito ver o caminho que Deus foi fazendo com vocês, né? De uma identificação, de um desenvolvimento, mas de repente você viu algo, claro, que você se identifica, aí você se aplica, você estuda, você se aperfeiçoa e de repente você está vivendo uma missão e que inclusive se torna depois um trabalho também, que traz o seu sustento. Então é muito bonito a gente poder perceber isso, que no plano de Deus existe um chamado muito particular e para todas as áreas, em todas as áreas, em todas as profissões, nós somos chamados a glorificar a Deus e vocês através, né, deste meio tão nobre, tão belo. Interessante ver isso, porque quando vocês falavam, eu via, claro, a profissão de vocês, mas também algo que estava dentro desde sempre. Então, assim, Deus ele não pegou algo fora, mas ele tirou aquilo que já estava dentro, uma inspiração natural desde pequeno, né? Quem não viu desenho, mas vocês tiveram uma aptidão diferente para aquilo. Então Deus falou, cara, isso dá para usar para evangelizar, né? Para poder fazer a coisa acontecer. E é bonito porque Deus, ele não pega do nada, né? Ele pode criar, mas ele prefere muitas vezes pegar a partir daquilo que está criado e modelar para ser utilizado.
E olha que bênção. Mas eu fico pensando, Thiago, foram trazendo a realidade de vocês. Hoje vocês têm um Instagram, tipo assim, bem relevante. Hoje vocês têm um alcance. Vocês são pioneiros disso no Brasil. Mas sempre foi assim? Ou no começo foi mais difícil? O pessoal entendia já de cara a missão de vocês? Ou, nossa, cara, tão meio louco começar uma coisa dessa pra criança ainda, porque a evangelização pra criança não se tinha no Brasil como vocês fazem hoje. Como foi o começo da caminhada de vocês em relação a isso? Nossa, essa pergunta é bem misteriosa, porque até o Arte Piedosa é misteriosa até pra nós mesmos. Entender tudo, né? Porque, de fato, a profecia de Deus, a gente vai interpretando ela ao decorrer e conforme a gente exerce o que Deus nos pede. E eu falo por mim, porque eu nem católico era. Mas eu até deixo o Emerson aqui fazer um pouco, às vezes, até chegar eu na história quando eu nasci para Cristo. Porque foi o seguinte, o Arte Piedosa, né? Quando eu entrei no curso, fui fazer o filme do Asterix, falei, beleza, agora eu tô pronto, terminei o filme do Asterix, agora eu já vou poder fazer um desenho animado católico. Gente do céu, a primeira animação católica que eu fiz, na época era só eu que tinha esse sonho, tava sozinho, né? E eu ajudava bastante as irmãs mensageiras do Espírito Santo. Sim. Então a primeira animação católica que eu fiz foi pra elas. Coisa mais horrível do mundo. Graças a Deus isso deve ter se perdido. Não vou nem falar o nome do vídeo, porque vai que alguém encontre, né? Vai que encontra, né? Pois é. Ô Emerson, olha só. A gente vai continuar o nosso bate-papo, a gente vai no intervalo pra TV, a gente continua no Cine Plus. Se fosse você, eu não perdia, porque o programa hoje, mais uma vez, vai ser curto. Gente, tanta coisa que a gente quer compartilhar. Então fica com a gente. Segue aí, Emerson, vamos lá. Então, daí nisso, pensei que ia fazer, e aí o desenho ficou aquela coisa mais horrível. Depois eu fui trabalhar com publicidade e fui fazer o gato 3D da Zael. É uma marca de gênero alimentício. E era um gato em 3D, um gato muito bonito. Esse trabalho era muito bonito. Gato, olha aí, ó. Era bem legal, assim. Eu passava no Silvio Santos, no Gugu, enfim, no Raul Gil. Era um gato meio famoso, assim. Eu desenhava, eu animava esse gato, né? E daí lá eu falei, beleza, agora, né, já tô 3 anos trabalhando com isso, agora eu vou fazer desenho animado católico. E aí uma pessoa que inclusive trabalhava numa grande emissora veio me procurar, não vou falar o nome, mas uma grande emissora veio me procurar, querendo fazer o filme de Nossa Senhora La Salete. E ele tinha dinheiro, ele tinha estrutura, ele ia me dar todas as condições. Uau. Quando ele veio falar isso pra mim, eu fiquei todo feliz. Cheguei pros meus amigos de estúdio e falei, eu consegui vamos fazer um freela, que é pra fazer um filme de Nossa Senhora La Salete. Tiraram sarro de mim. Falei, imagina, eu nunca vou fazer desenho animado católico, porque, infelizmente, a maioria dos artistas, dos desenhistas, eles não gostam da igreja, eles não gostam da vida em Deus, eles não gostam... Infelizmente, eles não gostam da igreja católica. Só que, mesmo assim, eu dava testemunho ali, porque era necessário dar testemunho ali. Então, eles sabiam que eu era católico, me viam rezando o terço, me viam com os irmãos de rua. Mas daí quando eu fiz esse convite, eles não gostaram e inclusive ficaram até bravos comigo. E eu fiquei muito triste na época. Mas agora eu entendo como é o trabalho de Deus, né? Porque o Arte Piedosa, desde o curso que eu fiz até o primeiro vídeo que nós lançamos, levou 15 anos. Então levou 15 anos. Deus foi me formando durante 15 anos, fazendo eu passar por grandes estúdios, trabalhar com grandes diretores, com pessoas maravilhosas, talentosíssimas. E Deus foi me preparando para que então pudéssemos fazer um desenho uma bagagem de experiência. Exatamente. Aí, né? O que Deus nos pede também, que tenhamos formação naquilo que nós queremos fazer para Ele, né? Que tem que ter qualidade técnica também, Sim. né? E nessa caminhada eu conheci o meu afilhado aqui, que é o Denis. Porque eu tinha esse sonho no coração. Conheci o Denis quando eu parei de trabalhar com publicidade, voltei a trabalhar com série. Porque todo mundo que trabalha com animação quer fazer filme ou quer fazer série. Não quer ficar fazendo propaganda, não quer ficar fazendo comercial. E esse era o meu sonho. Então eu voltei a trabalhar com o estúdio. E quando eu voltei, as pessoas gostavam muito de mim lá, graças a Deus. E eles me falaram, olha, Emerson, você vai conhecer um animador fantástico. Ele chama Denis Russo, você vai ficar encantado com a animação dele. Aí quando eu cheguei no estúdio, todo mundo muito simpático, me cumprimentou, veio assim, e ele ficou lá na máquina dele, todo empurrado, assim, porque ele era sério. Porque ele é muito concentrado no que ele faz. Então ele estava lá concentrado, e assim que ele terminou a animação, porque a animação é assim, um termina, fala, terminei, vai todo mundo pra máquina da pessoa pra ver como que ficou a animação daquele artista, né? E ele terminava, o estúdio inteiro corria pra máquina dele. Quando eu vi a animação dele, eu falei, meu Deus do céu. Naquela hora já veio no meu coração, vou sair daqui, vou sair rezando o terço, já pedindo para que esse irmão... Já vou pescar ele. Para que esse irmão venha comigo para realizar esse sonho, porque eu preciso de um animador desse comigo, né?
E naquele dia, de fato, eu saí um pouquinho mais cedo e fui. Eu trabalhava em Santos, na época, peguei o terço e já saí rezando. E graças a Deus aconteceu. Depois nasceu uma grande amizade. Ele vinha tirar dúvidas sobre a igreja, eu ia dando respostas. Uau. E aí virei padrinho dele de batismo, de crisma e de casamento. Uau, gente, Nossa. Vamos saber. Ó, e tá rolando aí imagens aí, inclusive acabou de rolar e mostrar a animação do Padre Jonas, né? Acabou de mostrar e olha só, um dos tantos trabalhos, né, que vocês realizam e com os detalhes, né? Muito bonito de perceber os desenhos e a animação e com as características tão peculiares, né? Olha aí, ó. Muito bacana. Ô, Denis, e aí, como é que foi esse choque aí? Você falou que não era cristão, não professava nenhuma fé, nada? Aí eu entro na história, né? E pra ver como é que a oração tem poder e como Deus trabalha através da matéria do impossível, né? E aí, fazendo uma pequena contextualização, né? Meus pais, eles eram evangélicos, só que eu perdi meu pai na adolescência. Eu carregava ali um trauma, né? E nesse período, assim, minha família toda se afastou um pouco da fé. E quando eu fui estudar animação, sempre fui apaixonado. E é até meio antagônico, porque a animação, a gente fala que a etimologia de animação é dar alma, dar vida. Uau. E é antagônico por quê? Porque interiormente meio que faltava um pedaço de mim. E eu sempre carreguei isso, né? Sempre busquei resposta. Meu pai faleceu de uma maneira assim traumática para mim e tudo mais. E acontece, eu o conheci e ele tinha esse jeito cativante de falar da fé, de pregar da fé com muita naturalidade. Aquilo me encantava e eu começava a tirar algumas dúvidas dele, dúvidas das próprias vivências da vida, das dores e tudo mais. Só que o que aconteceu? Com 24 anos eu tive um tumor. E isso basicamente me tirou da profissão por um tempo, porque eu tive que voltar para minha cidade, para me tratar. Fiquei praticamente 1 ano e meio fora do mercado de trabalho. E aquele momento foi onde Deus me retirou e falou, não, agora vamos ter uma conversinha aqui, eu e você. E foi onde o ser humano, ele se volta para dentro quando você é confrontado, né, com a morte. Você fala, peraí. A gente baixa as guardas, né? Baixa as guardas e fala, tá, qual que é o sentido da minha vida agora, né? Qual é o sentido que eu vou dar? E tinha uma palavra, um versículo bíblico de Nosso Senhor que ele falava assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, né? E eu estava muito cansado, porque eu achava que dava para levar uma vida, Deus lá e eu cá, fazendo o que eu amava, ter o meu salário, só que tem um vazio no nosso coração que só Deus preenche. E conforme ele ia me evangelizando na vivência do dia a dia, como São José Maria Escrivá fala, né, no teu ambiente de trabalho, ali onde estás, ali tens que encontrar Cristo e pregar a Cristo, né? E ali eu fui vendo e aquilo foi me cativando, foi aumentando aquela chama no meu coração e comecei a tirar várias dúvidas com ele. Falei, viu, mas por que Deus assim, por que Deus faz isso? Por quê? E ele já com muita vivência, né, como ele falou, na Toca de Assis, foi sarando muitas coisas, foi resolvendo muitas coisas internamente. Até que ele me fez um convite que mudou minha vida. Ele falou, vou te fazer um convite, mas você tem certeza que você quer ir? Você não quer ficar com o teu Deus, Deus evangélico aí, que ele é muito mais fácil. Meu Deus não vai te dar paz. Porque a partir do momento que você conhecer ele vai te cobrar a cada dia. Falei, você não vai mais dormir. Porque é uma paz inquieta, não é uma paz. Exatamente, não vim para trazer a paz, né? E ele falou, quer fazer um retiro comigo em Caratinga? Nós vamos lá com o Frei Jorge, num convento carmelita. Eles vão passar uma semana lá, você vai experimentar a espiritualidade. E eu, como já estava com todo esse reboliço dentro de mim, eu falei, vamos, tá aí, vamos. Aceitou? Aceitei. Então fomos lá para Minas Gerais, passamos lá uma semana. Só que acontece, lá com os carmelitas, nós fazíamos a liturgia das horas. E eu não conhecia nada da fé católica, eu não sabia o que era Nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico, eu não sabia o que era sacrário. No entanto, eles me acolheram, falaram, vamos lá rezar com a gente? Eu falei, vamos. E ali acontecia algo surpreendente para minha alma, que eu começava a me emocionar, eu não sabia o porquê. Eu chorava ali dentro e chorava segurando, né? Porque aquele monte de religioso lá me olhando, eu falei, não, meu Deus do céu, eu não posso chorar aqui. Só que aquilo me cativava demais, eu não sabia explicar. E lá dentro, conversando com ele, ele começou a me explicar umas coisas e depois de uma semana, eu voltei para casa, falando isso de maneira bem breve, mas foram 2 anos, praticamente, de estudando. E aí eu me debrucei e tinha uma pergunta no meu coração que não calava, que era o quê? A busca de Deus. Eu pensava comigo, às vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, a gente ouve católico que vira protestante, mas não é comum a gente escutar protestante que se torna católico.
E eles me perguntam, como é que foi a aceitação de Maria? Isso tudo para mim foi muito tranquilo. O que para mim era mais difícil era pensar, falar, olha assim, se Deus é a verdade suprema, por que existe tantas denominações? Eu falei, se Deus é um só, tem que ter uma verdade. Isso também me levou muito a estudar, refletir sobre a fé. E aí estudando sobre a história da igreja. E ali você encontra o elo da verdade, né, o próprio tripé da nossa fé. Você mergulhou aí, né? Mergulhei, exatamente. E aí que entra a formação do padre Paulo Ricardo, que o meu padrinho me passava muito, né, do professor aqui da Canção Nova. E isso foi até que chegou um momento que o meu coração só desejava buscar um sacrário. Uau. E um dia à noite, desesperado, eu liguei para ele e eu falei, irmão, eu tô correndo buscar um sacrário, porque eu sinto vontade de estar no sacrário perto de Jesus. Eu não sei nem explicar de onde vem. E eu achei que ele tava ficando doido, porque era de noite, assim. Mas mais ou menos, né? O que você falou, Deus vai te deixar doido. Eu achei que ele tinha ficado doido, porque ele falou assim, eu quero me batizar. Ele falou, se for por causa de amizade, amizade é a mesma. Por que Ele tá te obrigando, eu queria que tivesse fundamento naquilo que ele tava fazendo. Claro. De repente ele sumiu, desapareceu. Depois ele me contou que ele saiu procurando o batismo, procurando... Como que eu faço? Eu falei pra ele batizar, tem que procurar uma igreja, então ele sumiu. Aí depois que ele saiu procurando uma igreja, era à noite, e ele encontrou uma porta semi-aberta de uma igreja, entrou e perguntou, tinha uma mulher fazendo café, né? Ele perguntou pra mulher, como que eu faço pra ser católico? Como que eu faço pra me batizar? Ela falou, nossa, tá tendo uma pessoa tendo formação, tá tendo um grupo ali. Iniciando uma formação de catequese para adultos. Você quer participar? Naquele momento. Falei, olha quero. A providência de Deus te levando. Exatamente. Imagina a sede, né, da tua alma de fazer você naquele horário sair em busca de algo. Então imagina o processo que estava aí dentro, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque justamente ele entrou no estúdio, ele rezou. Até então, para mim, eu não entrei na animação para fazer desenho católico. Entrei na animação porque eu sou apaixonado por animação. Tanto é que na animação a gente brinca, né? Que um animador nada mais é do que um ator com lápis. Porque a animação ela é tão forte, a gente tenta colocar tanta alma no desenho que chega um ponto que não interessa se o desenho é uma xícara, não interessa se o desenho é um peixe, ele é capaz de te convencer de que ele está pensando, de que ele tem sentimento, de que ele está sentindo aquilo que transparece. E essa é a magia poderosa do desenho animado. Só que as coisas não vêm sem um preço, né? A partir do momento que me converti, aquele peso de Nosso Senhor falou, e agora? O que tu tens para mim? Né? Legal. E agora? Eu te chamo. Coloca a serviço o talento que eu te dei. E aí, então, que junto com meu padrinho, a gente começa, então, a movimentar. Falar, olha, não dá para ficar. A gente precisa, de fato, devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, essa experiência de todos esses anos. E foi então que a gente começou a movimentar ali as coisas e aconteceram, né? Começaram a vir uns trabalhos que nos expulsavam, assim. Eu lembro Isso, que daí boa. veio um trabalho pra gente que fazia uma piada do menininho que ele tava assistindo filme pornográfico escondido dos pais. E os pais entravam e ele escondia e aquilo era pra ser engraçado. Todo mundo dando risada e essa cena caiu justo pra mim. Eu falei, como que eu vou fazer um negócio desse? Como que eu vou continuar trabalhando um negócio desse? Contradiz com aquilo que é a verdade que a gente tá vivendo, e né? E se você começa a perceber, ao contrário dos desenhos antigos, que você sabia quem era o mal e você sabia que era o bem. Agora tudo é muito misturado. A pessoa que é boa, ela não é tão boa assim. A que é má não é tão má assim. Justifica, inclusive, a maldade da pessoa, né? Acaba tentando justificar, exato, né? E justamente porque você sabe que o desenho animado ele tem muita persuasão, aquilo torna um peso muito maior. Fala, meu Deus, como é que eu tô endossando uma coisa assim? Como é que eu tô animando algo assim que eu sei que vai pegar no imaginário de uma criança? Mano, vamos perguntar uma coisa bem direta entrando nisso, né? Porque... Cara, vocês têm noção disso, né? Do poder, então, que isso exerce. Porque você coloca vida, você coloca, de fato, ali uma ideia, né? Claro, uma inspiração também. Mas a gente viu que o investimento que há nos desenhos, a gente sabe que isso não é à toa. Claro, Nossa, a qualidade e tudo mais. Mas o que quer se passar ali? Porque, primeiro, nós estamos falando de a maior parte, claro, até adulto gosta de ver desenho, mas a criança, ela tá ali vulnerável a absorver tudo aquilo que a cerca, né? Ela vai absorvendo aquilo. Isso. Então, imagina um desenho que ela não vê uma vez só, né? Eu tenho 3 sobrinhos. Cara, não é uma vez só. Repete. Ela quer ver de novo. Então, imagina aquilo entrando e aquela ideia entrando. Então, não é algo neutro, né? Vocês têm... Agora, pegando da experiência anterior de vocês circular...
isso era explícito, vocês tinham noção disso, onde se queria chegar através daquilo que estava se comunicando, e hoje, é claro, né, naquilo que vocês fazem é proposital, é realmente isso? Então, a gente percebe o seguinte, todo mundo que vira animador, todo mundo que pinta um quadro, todo mundo que sai de casa, sai querendo acertar. Todo mundo sai querendo fazer alguma coisa boa. Então, o bom desenhista, os desenhos da Disney são primorosos, né? Você vê a qualidade técnica. Um desenhista da Disney leva quanto tempo para virar um sênior, irmão? A gente tá falando de uma jornada de 15 anos. Uau. 15 anos de estudos pesadíssimos, porque é muito difícil se tornar um animador. Só fazendo um parênteses, assim, para vocês entrarem realmente no mundo da animação. A animação a gente pensa em segundos. Um animador hoje, falando do ramo da animação que tem no nosso canal, um animador hoje, numa jornada de 8 horas, ele produz cerca de 4 segundos 8 de horas, animação. 4 segundos? 4 segundos é a média do mercado. Se a gente for levar isso para longa-metragem, que é exigido uma qualidade ainda maior, vamos supor a nível Disney, normalmente cada animador ele faz 3 minutos em um longa-metragem. E quanto tempo dura um longa-metragem para ser produzido? Um longa-metragem, contando já a partir da produção, porque tem a pré-produção, que às vezes pode demorar 10 anos a formatação do roteiro, mas a produção vai uns 4, 5 anos. Agora, pense um pouco, essa pessoa fez 3 minutos em 5 anos. Ou seja, a vida dessa pessoa passou 5 anos, só que para ela passou 3 minutos, porque durante todos esses anos ela trabalhou. Ou seja, a qualidade técnica, a exigência sobre nós, ela é pesadíssima. E por que essas pessoas às vezes comunicam algo que elas acreditam ser bom? Porque elas não conhecem a verdade. Exatamente. E São Tomás de Aquino, ele fala que a bondade, a beleza é a união da bondade com a verdade. Essa é a verdadeira beleza. Então, como eles não conhecem a verdade, se deturpa a bondade, se deturpa a beleza. Porque se você fizer um vídeo maravilhoso, mas aquele vídeo estiver contando algo mentiroso, algo que te leve a um vício, isso não é belo. Isso é ruim, isso é feio. A verdadeira beleza, ela une o que é bom e o que é verdadeiro. Então, essa é a dificuldade, porque assim, os nossos desenhos, ao contrário dos outros desenhos, eles não querem gerar vício. Eles querem levar a pessoa à meditação e da meditação à contemplação. Por quê? Porque ser virtuoso dá trabalho, né? A gente é chamado a ser santo, mas não é fácil ser santo, né? É preciso, todo mundo consegue. Ninguém fica viciado, por exemplo, de ser virtuoso. Ninguém fica viciado no perdão, ninguém fica viciado no estudo, né? A gente precisa, e para fazer o bem, é preciso um esforço. Então o nosso desenho, ele mostra isso através dos personagens. Porque as crianças, elas são miméticas, elas aprendem com mímica, elas aprendem ali com a mímica, né? E também é uma palavra que é muito forte, né? Que nos diz que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, uma criança, quando ela vê um personagem bem animado, não é só se mexendo, mas bem animado, como o Denis disse, você vê uma xícara e você vê que tem, né, quem já assistiu a Bela e a Fera, vê lá a xícara, vê que tem ali uma alma, por exemplo, quem assistiu o Frei Gilcinho, vê que o Frei Gilcinho está dentro daquele personagem. Quem viu o personagem do Padre Jonas, viu que o Padre Jonas está dentro daquele personagem. Tem uma história bonita, se der tempo eu conto depois para vocês, do Dom Henrique Soares. Vê que o Dom Henrique Soares está dentro daquele personagem. Ou seja, só que são personagens que te convidam a uma vida de virtude, que te convida a uma vida de verdadeiro heroísmo, que é enfrentar desafios, enfrentar as fraquezas, enfrentar o abismo da condição, ouvindo sempre a grandeza do chamado, né? Que é maravilhoso. Então é nesse sentido que o desenho, ele acaba sendo usado pro mal, porque as pessoas não conhecem a verdade, porque se fecham a Jesus. Vocês percebem que enquanto vocês falam assim, fica nítido isso, né, Thiago? Que vocês estão... Quando a gente fala de desenho, o pessoal é coisa de criança e tudo mais, mas vocês estão investindo a evangelização de vocês numa área crucial, que é a área onde o mundo hoje está investindo nas crianças também. A gente acha, quando virar adolescente, quando virar adulto, se converte. Mas por que não ver uma experiência com Deus agora com tudo novo? E o mundo, cada vez mais, ele tem tentado ceifar as crianças o quanto mais cedo possível. A gente vê aí, as crianças crescem com várias referências que, meu Deus, não tem nada a ver com aquilo que é a realidade, com aquilo que é a verdade de Deus. E que graça é a criança poder ligar a TV e ver lá um Frei Gilson e falar, cara, eu posso me espelhar nesse Frei para poder ser um homem de Deus. De uma forma simples e acessível, né? Que ótima reflexão você fez. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal pergunta. Vocês fazem desenho animado para crianças? Não, de forma alguma. A gente escreve os desenhos animados de uma forma que ele abarque todo mundo. Obviamente, a criança ela vai beber e entender
guardadas as devidas proporções. Mas ali o adulto também encontra matéria de meditação. Exatamente. Cito aqui até um exemplo do Pequeno Francisco, que passa aqui, né, na rede da TV Canção Nova. E tem um episódio que nós colocamos de maneira bem lúdica a morte do Pequeno Francisco. Denis, segura aí, que o assunto tá muito interessante. Se quer continuar, então a gente vai pro intervalo na TV, mas a gente continua ao vivo no CN Plus. O assunto tá bom demais, o tempo tá passando muito rápido, então não perde nada, a gente já tá de volta. Sim, segue aí, Denis. Bom, então como eu falava, né, o desenho animado ele tem esse poder, porque ele é uma fonte inesgotável de poder da música, o poder da animação, o poder de uma boa história e o poder das cores. Isso tem um impacto, isso tem uma influência muito forte no nosso imaginário, na maneira como a gente percebe. E aí, como é que estava o gancho da conversa? Não, então... Falou de uma cena da morte. Isso, da morte do Pequeno Francisco. E lá a gente colocou elementos que tanto a criança pode perceber e ela bebe até onde é cabível a ela, mas também um adulto. E como que a gente sabe disso? Porque a gente recebeu muitos testemunhos de pais que colocaram e falaram: meu Deus, eu fui assistir o Pequeno Francisco com meu filho e eu percebi exatamente o que vocês quiseram fazer. E caiu no choro, fala que cai em prantos quando tá assistindo o Pequeno Francisco. Fala, meu, eu chorei, me acabei de chorar assistindo um desenho. Pensa. Exatamente. Mas pela verdade que está constituindo naquilo, né? A profundidade. E, inclusive, muitas pessoas falaram: meu, eu li as obras completas de São Francisco, vocês tiraram de lá. E foi exatamente o que nós fizemos. Muitos episódios, só que, obviamente, a gente também utilizou das ferramentas, dos recursos do desenho animado para tornar aquilo muito mais atraente. Porque, no final das contas, o que a gente quer? A gente quer que a família, ela sente para assistir os desenhos da Arte Piedosa. A gente não quer que o pai fale: ai, meu Deus do céu, lá vou eu assistir o desenho. Vou suportar isso aqui, né? Vou suportar essa cantorela aqui, tudo, né? Tudo isso aqui, um desenho de um lado. Mas não. E graças a Deus, isso por graça de Deus, a gente entende aí que colocamos à disposição de Deus, nosso Senhor, mas foi a graça de Deus que nos possibilitou ter o entendimento pleno disso e ter o impacto na alma da família, das pessoas, como a gente recebe, né, dos testemunhos de todo mundo que nos manda. São testemunhos fortíssimos, assim. Teve um testemunho que um pai estava bêbado na cozinha e o filho estava assistindo o Pequeno Francisco. E ele só escutando da cozinha o filme ali, o episódio. Uhum. E aí o episódio tocou tanto o coração dele que ele foi, buscou a confissão e voltou para a igreja. Uau. E ele nos deu esse testemunho. São testemunhos inúmeros, assim, de pessoas que voltaram para a igreja, de buscar a confissão, pessoas que a gente pensa, né, pô, todo mundo conhece o Frei Gilson, né? Mas não, tinha uma pessoa, uma senhora que estava numa vida errada, não sei se eu posso... É uma vida bem errada mesmo, assim, é uma vida bem errada, e ela disse que viu o desenho, achou bonitinho e assistiu. E aí ela foi e descobriu que o Frei Gilson existia e que ele fazia um rosário de madrugada. Ele não era só um personagem, era alguém real. E ela foi rezar o rosário. E ela falou para mim que ela ficou extremamente emocionada e que ela vai largar aquela profissão errada que ela estava vivendo. Vocês já devem ter entendido mais ou menos que profissão era essa. Ela ia largar aquela profissão e ia procurar um emprego. E eu falei para ela: eu tenho certeza, eu estou junto com você, vamos rezar junto. E eu tenho certeza que na próxima segunda-feira você já vai ter um emprego bom. E aconteceu de fato. E depois ela deu o testemunho que realmente ela conseguiu aquele emprego. Amém. E abandonou aquela má vida. Mas tudo por causa do quê? De um desenho? Não, por causa de Deus. De Deus que se transforma. A gente deu os 2 peixinhos que a gente tinha, né? São José Maria Escrivá, ele fala, né, que quando você é católico, tudo que você faz é para salvar o mundo, é para salvação dos homens, lavar um prato que seja. E daí ele tem uma frase que é muito bonita, né? Antes descascava batatas, agora te santificas descascando batatas. Agora, quando a gente é católico, a gente lava prato e se santifica lavando prato. Ordinário da se vida. santifica arrumando a cama. Se santifica, né, arrumando a mesa para que outros comam, enfim. E agora a gente faz isso, né? Antes Exato. a gente desenhava. Animávamos. Agora, Legal. Ô, gente, com certeza muita gente está acompanhando aí e já perguntando para conhecer mais o trabalho de vocês, né? Claro, tem os perfis. Como é que a pessoa faz? Onde que ela encontra para ela poder ver, né, toda essa riqueza que vocês estão compartilhando aqui de experiência, né, o esmero que vocês têm, a excelência que vocês procuram naquilo que vocês fazem, onde as pessoas podem encontrar o Arte Piedosa? Pode falar. Olha, hoje nós temos as nossas redes, né? Instagram, YouTube,
Facebook, @artepedosa, não tem como errar. Só digitar lá, vai cair Estúdio de Animação Católico. E nós temos uma iniciativa que é o quê? Vou até abrir aqui um pouco dos números de animação. Vocês já viram que demora para o animador produzir. Assim, quanto de fato é custoso produzir animação? Vou tomar como exemplo a Disney. A Disney hoje, um longa-metragem da Disney, custa em torno de 150 milhões de dólares. Um filme, um longa-metragem. Exatamente. E o nosso sonho, o que Deus colocou no nosso coração, e é isso que a gente batalha, é trazer exatamente a qualidade do mercado secular para o nosso público católico. Deus sonha grande e a gente está nessa unção. Então a gente realizou um sonho de 1 ano atrás, nós colocamos em funcionamento nossa plataforma, artepedosa.com. Se você digitar artepedosa.com, você vai cair na nossa página e lá está explicando detalhadamente todos os nossos conteúdos, os preços, os valores, e se tornando assinante, você não só faz parte da família Arte Pedosa, mas você ajuda a financiar esse trabalho que é tão custoso e que exige muitos profissionais. Vou até dar um exemplo aqui, o Pequeno Francisco. Nós produzimos 26 episódios de 11 minutos. Foram 2 anos para produzir e foram mais de 100 pessoas envolvidas. Então, assim, essas animações que tem no YouTube, eu e o Emerson nós fizemos, mas elas são relativamente até que simples comparado com a qualidade que é o Pequeno Francisco, que é a nossa cereja do bolo. É a nossa melhor produção. Investimento de 4 milhões, né? De altíssima qualidade. Então, esse é o sonho. E a gente te convida a sonhar com a gente. Conheça o nosso trabalho. Se você tem uma avó, um pai, sobrinhos, indica, fala do nosso trabalho, se possível, torne assinante. Graças a Deus, eu tenho amigos hoje na minha cidade, São José do Rio Preto, que eles falam: Denis, eu não tenho criança, mas eu entendo a seriedade, a importância do trabalho de vocês atualmente, porque o inimigo está pegando pesado com as crianças. E a gente sabe que tá. Não adianta tapar os olhos. Espiritualmente, as famílias, as crianças estão sendo fortemente atacadas. E a Arte Pedosa nasce para fazer frente nessa batalha. E essa batalha que a gente te convida a conhecer e a ajudar a formar, né? Porque o nosso coração também sonha em formar futuros guerreiros, futuros artistas. Futuros desenhistas, porque muitos artistas se perdem na hora da formação. Procuram escolas, procuram faculdades e daí entram lá na maior das boas intenções e saem de lá totalmente ideologizados, afastados de Deus, e daí acaba tirando o sentido da beleza, né? Porque não buscam ali, não encontram ali a verdade mesmo, por excelência, que é a união da beleza, né? Na plataforma artepiedosa.com. Lá vai ter todas as informações para o pessoal poder conhecer mais o trabalho e também poder ajudar efetivamente. Exato. E tendo alguma dúvida, lá também tem um número de nosso suporte. Uma equipe preparada para atender, para tirar as dúvidas, como é que funciona. E aí você pode pensar assim, mas quem são eles para querer fazer algo semelhante à Disney? Nós trabalhamos em 20 séries já nesse tempo, nesses 25 anos de experiência, 20 séries, 8 longas. Desses longas que nós trabalhamos, 3 deles foram indicados ao Oscar. Ou seja, nós dirigimos filmes, séries, então a gente sabe, a gente tem propriedade, a gente sabe o que está fazendo, sabe? Bacana. O investimento de Deus é em vocês e chegar à excelência. Acho tão bonito isso, né? Às vezes a gente tem uns conceitos muito errôneos, né? De que, uma coisa Deus é simples, então a gente tem que... Não, ser simples não significa ser relaxado, fazer as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, precisam fazer coisas com excelência, porque estão sendo feitos para Deus e para falar de Deus, né? Então isso ultrapassa qualquer outra qualidade. Então, chega da gente ficar com, às vezes, desculpa, o termo é forte, mas com uma mentalidade medíocre, né? Achando que as coisas têm que ficar assim. Não, nós precisamos sonhar grande, porque Deus procura corações grandes para colocar os grandes sonhos para que eles se realizem. Então, se a gente não sonhar, e aí vamos encontrar pessoas que vão aderir junto nesse sonho, como é o exemplo do que vocês estão trazendo aqui, olha a obra de Deus onde vai chegar, né? A verdade vai chegar até nos corações, e você já percebeu que não são apenas as crianças. São os pais, são os avós, somos nós que vamos ser alcançados por quem não é atraído pelo belo, né? Sim. Quem não é atraído pela verdade, aquilo que vocês estão comunicando. Então, mais do que nunca, isso precisa ser comunicado, expandido, divulgado, para que mais pessoas possam experimentar e a gente possa atrair, né? E a gente está numa geração, né? Claro, sempre o visual atraiu. Só que hoje, mais do que nunca, as pessoas são tão hiperestimuladas por isso, né, que nós precisamos entender que se nós queremos comunicar e chamar a atenção das pessoas, nós precisamos qualificar.
Senão, nós vamos ficar para trás e vai comprometer o anúncio. O poder tá no anúncio do evangelho. Só que qual que é a embalagem? A gente gosta muito de usar, né? Que eu apresento isso. Total. Porque se eu não fizer algo com excelência, com beleza, com profissionalismo, eu não vou chegar. Eu vou comprometer até a mensagem do evangelho para que ela chegue de maneira mais eficaz numa geração que hoje está sendo bombardeada no arsenal de coisas, né? Então, a gente sempre diz, né, que a gente não quer que a criança assista nosso desenho porque o pai, a mãe, a catequista, a avó, o padre obrigou. A gente quer que ela assista porque, entre tantos, ela escolheu o nosso. Legal. Porque ela gostou do desenho, ela gostou da qualidade técnica. E o padre que nos acompanha aqui, o padre César Rossi, ele sempre fala da importância de evangelizar a criança, porque quando é muito mais fácil você proteger a criança do que recuperar o jovem. Essa frase nos chama muito nossa atenção. Toca muito forte no nosso coração, porque uma criança que é guardada não precisa de um jovem recuperado, né? É muito mais difícil. Sistema recuperar. preventivo, né? Justamente. Exatamente, preventivo. Muito legal. E uma dúvida que Thiago, quando eles iam falando, mostrando os desenhos lá, qual é o critério de vocês na hora de escolher um personagem pra fazer? Tipo, a gente tem o Frei Gilcinho, tem a Irmã Kelly. De onde vem a inspiração? Como que tem algum critério na hora da escolha de iniciar um projeto, né? Porque se vai iniciar, vê-se logo um longo trabalho há muito tempo, né? Então, como que é o primeiro passo pra falar, opa, esse personagem, o Thiaguinho, Marcon, vai começar... Vamos fazer um desenho sobre ele. Como isso se dá? Eu gosto muito de uma poesia de São João da Cruz que ele fala: ó chama de amor, me fere mais sem dor. No silêncio do meu ser é dor sem doer. Todas as pessoas que viraram personagem do Arte Piedosa foram pessoas, missionários, servos de Deus que nos tocaram, nos feriram. Olha, com a verdade. Aí. Exatamente, tivemos experiência de Deus com eles. Primeiro viveu e depois levou. Exatamente, e nós a gente colocou esse personagem numa embalagem para apresentar a outras pessoas. A gente fala que a gente monta armadilhas, montar arapucas. Porque muita gente, por exemplo, no Padre Paulo Ricardo, na época, muita gente falava: Padre Paulo Ricardo é duro, Padre Paulo Ricardo fala muito difícil. Colocava rótulos que não eram verdadeiros, eram pessoas que criaram um espantalho. O Padre Paulo Ricardo nunca foi tão difícil, nunca foi tão complexo. Pelo contrário, a verdade nos encanta. Né, exatamente. Então o que a gente fez? Colocou um padre todo fofinho, rosadinho, né? Com a orelhinha fofa. Ele falou que a gente exagerou na orelha dele, mas acho que não. Então a gente deixou ele tudo embaladinho, a gente pegou partes bem fortes do que ele falava e transformava e deixava aquela mensagem falada por aquele personagem tão carismático ali, tão fofo, tão agradável, né? E por quê? Porque existem duas formas de mover o homem, que o próprio Padre Paulo Ricardo fala. Segundo São Tomás de Aquino, duas formas de mover o homem: ou a coleira dos vícios, ou as asas da verdade. Então a gente atrai pela periferia dos sentidos, que é o visual, a pessoa vê o desenho, acha o desenho bonito, só que ela escuta a verdade da própria boca do Padre Paulo Ricardo, ou do Padre Jonas, ou da Madre Kelly, ou do Frei Gilson, porque todos os áudios que nós usamos não são áudios adulterados. Nós pegamos o áudio do próprio padre, da própria irmã, que nos feriu. Aquele áudio que nos feriu, a gente também compartilha com os outros, para que firam outros corações para Deus, né? A arte imita a vida, né? A arte imita a vida. A arte é aquela busca do artista de expressar ali o sentimento que ele experimentou. Então os áudios foram pregações que realmente a gente sempre trabalhando, refletindo, rezando junto. Falei, meu Deus do céu, olha como que é lindo isso aqui. Vamos colocar animação? Vamos. Então realmente tinha esse trabalho de garimpo, de experimentar, de viver tudo isso. Porque a gente partilha e reza mais do que desenha. Porque as nossas partilhas às vezes duram o dia inteiro, a gente falando de Deus, porque falar de Deus a hora voa, né? Só ver agora o que está acontecendo aqui, né? A hora vai voando, porque falar de Deus é maravilhoso, é agradável. Sim. E, gente, olha só, pode ser agora que existam, né, tantos jovens talentosos que estão nos vendo, que gostam de desenhar e que inclusive pensam, né, cara, e ouvindo vocês agora é um grande estímulo para dizer, pode ser que também Deus me chame para algo semelhante, né? Olha, eu já tô lembrando aqui de vários rapazes, jovens que eu conheço, amigos que sempre gostaram de desenhar e desenham muito bem, inclusive, né? Claro, não tô dizendo que todos vão se tornar profissionais no ramo, mas pode ser que muitos sejam vocacionados como vocês e que providencialmente estão acompanhando o programa, ou quem sabe os pais deles, enfim, nossa, meu filho desenha, gosta e curte para conhecer vocês. O que vocês diriam para esses jovens que nunca cogitaram isso, ou acham muito distante porque são do interior, né? Ou porque não têm oportunidade, vocês estão aqui como um exemplo para mostrar, não,
pode ser sim um ramo profissional e mais do que isso, uma missão que Deus está me confiando. Por onde começar? O que vocês diriam para esses jovens que estão aí em potencial, mas que hoje precisam ser regados, cultivados, impulsionados, provocados para poder também assumir essa missão? Porque se Deus está dando um dom, um talento, né, que como vocês foram percebendo, se evidenciou desde sempre, cara, aí pode ter uma missão, né? Quer falar, Deus? Quer que eu fale? O que vocês diriam aí com a vasta bagagem aí de Porque, experiência de vocês? O que acontece? O Arte Pedal, a gente percebe que a gente precisa virar uma escola mais pra frente. Porque nós queremos formar as pessoas que vão trabalhar com a gente. Todos que trabalham com a gente já são informados, que quem trabalha na gente não trabalha num estúdio. Apesar do nome ser Estúdio Arte Pedosa, a gente fala, você tá trabalhando num exército. Aqui é um exército. Você vai entrar aqui pra uma guerra. Porque nós lutamos contra o mundo. Então, as pessoas que entram já sabem que tu vai pra uma guerra. Por isso que o nosso símbolo aqui, ó, Mostra aí, vamos pegar ele é um close aí, lúdico, ó. né? Que ele Explica aí pra gente, ó. tá estilizado, mas na verdade ele é como se fosse um godê, que é onde a gente pinta, e aqui um pincel. Mas, na verdade, é um escudo e uma espada, porque a nossa missão é contra o marxismo cultural. A gente quer evangelizar através da arte. Então, por isso que nós queremos formar também uma escola mais pra frente, porque eu fui um dos que deu aula na escola que eu me formei. E essa escola chegou a ser a maior escola de desenho animado da América Latina na época. Nós temos ali, né, a grade dessa escola, enfim, a gente tem a capacidade de montar essa escola. A gente só não tem braços para isso, porque como a gente já falou aqui, os recursos são é tudo muito caro, né? Mas a gente está colocando tudo isso na mão de Deus, para que um dia a gente consiga formar uma escola, para que os artistas não se percam querendo fazer desenho em algumas escolas que são contra Deus, que ensinam contra valores. Mas se você, nesse momento, quer estudar, quer aprender, quer continuar desenhando e não quer se perder, é o quê? Você pode querer fazer o que você quiser nesse mundo, mas a âncora do coração tem que estar lançada no céu, no eterno. Não se desapegue de Deus nenhum minuto. Se Deus foi o motivo, se é Deus que te inspira esse desejo de desenhar, esse desejo de cantar, esse desejo de falar, então deixa Ele ser quem te conduz, deixa Ele ser sua alegria, deixa Ele ser seu horizonte, seu norte, e não a profissão propriamente dita. A profissão que você vai exercer não importa. Importa para quem que você está trabalhando. E o salário dele não atrasa nunca, né? É fiel, né? Ele é fiel. Exato, isso que eu ia falar. E para você que está nos vendo, nos escutando aqui e sente esse desejo, Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Então eu diria o seguinte, tudo começa na oração. Tudo começa na oração, busca Deus no seu íntimo, o que Deus te pede. E uma coisa que me vem à cabeça é assim, às vezes você está pensando, mas eu desenho, mas não tenho dom, não desenho tão bem. Saiba que a persistência e como é que eu posso falar aquela palavrinha? A pessoa que ela é resiliente, ela treina todos os dias, vale muito mais do que aquela pessoa que supostamente tem o dom. No desenho animado, no desenho em geral, a gente diz que vale muito mais a pessoa que dá o sangue, pratica todo dia, ela vai atingir um resultado de excelência do que aquela que acha que nasce com dom, porque a animação são muitos anos para você se tornar um bom animador. Então é necessário muita dedicação, muita resiliência. Então o que eu diria para você que está nos vendo, reze, meu irmão, reze e entregue para Deus, porque Deus coloca no nosso coração. A gente não pode dizer com certeza quando isso se dará, mas a gente sabe que também Deus nos chama para isso. Em algum momento isso vai acontecer. Olha, guarda tudo isso, viu? Gente, olha, é o seguinte, isso com certeza está provocando muita gente, estimulando muita gente, a começar do nosso produtor. Eu quero chamar que o João traga aqui o quadro, para vocês darem uma avaliada no desenho dele. Olha, não foi só hoje não, ele sempre faz a caricatura de todos aqueles que estão aqui. Vem cá, João, as pessoas querem te ver, olha aqui, gente. Bota o talento, mostra o talento. Todas as vezes ele faz, gente. Então é o começo, eu sei, é humilde começo. Dá pra contratar pro estúdio de vocês? Vocês querem contratar pro estúdio de vocês aqui, gente? Vamos mostrar pro pessoal de casa aqui, dar uma olhadinha, ó. Ele faz aquele... Ai, tá aqui os nomes hoje, ó. O Marcon, meu Deus, caprichou nos meus dentes, né? O Rick, o cabelinho aqui. O Denis e o Emerson. Já perdeu, eu quero assinado e vou levar pra casa. Vai ficar lá numa... Gente, pronto. Então tem o futuro menino aí, ó, gente. Já começou. Olha, já valeu. Uma alma já alcançou aqui, ó. Já provocou ele aqui, ó. Maravilhoso, mas, ó, irmão. eu não gostei do que tá escrito no meio, né, gente? Tudo bem o desenho, mas é pra gente encerrar mesmo? Vamos, né, então, Rick? Tem que fazer. Gente, muito obrigado, viu? Olha, o programa foi curto, a gente já falou pra vocês no início, né?
Daria pra gente ficar ainda muito tempo aqui compartilhando, mas gratidão pela vida de vocês, pela missão, pelo sim de vocês. Em nome de tantas pessoas que são beneficiadas e quem sabe não tem a oportunidade de falar pessoalmente, mas gratidão, viu? Já nos edificaram pelo testemunho e a história de vocês e com certeza já tem muita história, mas é o início de muita coisa que vai vir ainda, porque se Deus está colocando sonhos grandes no coração de vocês, isso significa que tem muita coisa para desbravar ainda, então Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Sai desse programa com vontade de ver desenho. Pronto, de ver desenho, de desenhar, quem sabe, né? Eu vou até investir nos meus palitinhos lá, vai que sai, né, gente? E olha, esse programa tá disponível no CN Plus, também no Spotify para você acompanhar. Então, fica ligado, como todos os outros programas do Revolução Jesus também. Então, você não pode ficar de fora, baixe o CN Plus. E mais uma vez, se ainda você não conhece ainda as redes sociais, Arte Piedosa, né? Então, o pessoal vai encontrar no Instagram, no YouTube e também no artepiedosa.com para você conhecer mais profundamente o trabalho e contribuir para que esse trabalho se expanda ainda mais. Valeu? Carinhoso abraço e até a próxima. A gente termina aqui com a obra de arte do João. Tá aqui, gente. Olha, quem sabe o nosso futuro desenhista. Animador. Valeu, gente. Até a próxima. Muito